Olá pessoal, tudo bem? Roberto Monteiro, CEO da Provital do Brasil, aqui no nosso segundo episódio de Papo de CEO. Bom, lembrando o que é esse Papo de CEO que a Provital criou, aqui é uma ideia maluca dentro das várias que nós temos aqui, que é ter uma disrupção do mercado com pessoas que tragam muito a contribuir com o que a gente imagina que seja muito fora da caixa, não só do nosso mercado cosmético, mas também de outros mercados. Lembrando que o nosso episódio número 1 foi com a Offner, né, um especial de Natal, e agora a gente vai trazer um convidado muito bacana que em breve eu vou apresentar. A nossa ideia é trazer sempre um mindset muito diferenciado do que a gente imagina, né? A Provital esse ano já está completando, a Provital no Brasil, 15 anos de Brasil. E é uma data super importante para nós, que durante todo esse ano vai ter muitas ações comemorativas e, obviamente, o Papo de CEO vai ser muito especial durante todo esse ano. Importante também trazer o lado que a gente tem feito muito, que é o Trend Talk da Provital, que o nosso time de marketing preparou, que são 4 pilares, com pesquisa proprietária, uma pesquisa super exclusiva, que a gente desenvolve para você, que é o nosso cliente, tão importante, de uma maneira super especial e super diferenciada. Mas legal, vamos começar aqui o nosso Papo de CEO de hoje. A gente tem, na verdade, juntar aqui a minha idade e desse amigo aqui de área cosmética, a gente tem um pouco de história, né? Então, queria trazer aqui para esse papo e agradecer o Hernani, esse cara super bacana aqui da CEPAC. Não vou falar o cargo dele, porque eu gosto que ele se apresente. Mais uma vez, Hernani, obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado pela presença aqui. Conta um pouco de você, da tua história e Legal. Obrigado por estar nessa loucura aqui com a gente. Legal, Roberto, obrigado pelo convite. Bom, Provital é uma referência para a gente também, né? Então fico muito feliz de poder fazer parte desse quadro com vocês e trazer um pouquinho da nossa experiência e poder compartilhar com vocês. Obrigado. Bom, como o Roberto falou, eu represento a CEPAC hoje aqui, né? Eu sou o CCO, CMO da CEPAC. Estou na CEPAC há 5 anos, né? Então falar um pouquinho da minha trajetória. Eu venho do mercado de fragrâncias, eu fiquei 19 anos e foi aí que a gente se conheceu, Verdade. eu e o Roberto. Eu estive 19 anos no mercado de fragrâncias, entre Firmenich e Symrise. A última foi a Firmenich, entrei na CEPAC em 2020. E desde então a gente vem tentando implementar muito do que eu e a Juliana, que é parte do meu time também, que está aqui inclusive nos bastidores, me acompanhando, implementamos uma área de marketing diferente do que a gente praticava anteriormente, era um marketing muito técnico, e a gente está trazendo também essa inovação, essa forma de abordar os clientes, né? Ok. A CEPAC hoje é a maior fabricante de bisnagas plásticas da América Latina, né? Bisnagas extrusadas na América Latina, a que mais investe em tecnologia e inovação. E é uma empresa de 23 anos, completa 23 anos de mercado esse ano, né? Nossa holding é suíça, então é uma empresa suíço-brasileira e temos muito orgulho de fazer parte dessa história, né? De poder fazer parte da história da CEPAC e estar aqui trazendo um pouco do nosso conhecimento, nossa experiência também para esse mercado. Legal, Hernani, obrigado pela introdução, obrigado mais uma vez por ter aceitado. E a gente sempre, a cada Papo de CEO, Hernani, a gente traz aqui alguns temas que são bem diferentes. Como eu falei no começo aqui, para ter um mindset bem distinto do que o mercado tem, né? Tanto eu quanto você, a gente está no mercado há muito tempo, né? E a gente fala hoje, tem se falado muito, é ESG, é bioharmonia, é biomimética, mas eu acho que tem um ponto importante por trás, que é a transparência que a gente passa para o cliente, né? A gente que, você falou, né? A CEPAC é uma das maiores referências em bisnaga, a Provital uma das referências em ingredientes, e a gente tem essa obrigação, né, nossa, como gestores, de levar para o mercado uma posição um pouco diferente, uma posição cada vez mais transparente, né? Como você, dentro da CEPAC, você, o seu time, faz esse equilíbrio, né, de ESG com um cenário de embalagens tão desafiador, né? Porque hoje essa palavra de ESG cada vez tem uma profundidade e está tomando muita importância. Como você enxerga isso, Hernani? Sim. Qual que é a tua opinião, por favor? Bom, Roberto, a CEPAC há muitos anos tem 3 pilares que nos guiam, né, que é a sustentabilidade, inovação e confiança. Eu acho muito interessante trazer sempre esses pilares, porque confiança, especialmente, é algo que a gente constrói ao longo de muito tempo. Não né? se compra, né? Não se compra, né? E acho que não é uma palavra bonita para constar só na nossa estratégia, nos nossos pilares estratégicos. A gente pratica isso todo dia. É um tema que ele
circula em toda a empresa, em todo momento que a gente tem em qualquer oportunidade de relacionamento com os clientes, seja para o desenvolvimento de um projeto, seja no acompanhamento de um projeto, na evolução de uma parceria. A confiança ela se faz com transparência, né, e com seriedade. Então, o que a gente leva para os nossos clientes realmente é o que a gente consegue entregar de melhor. A conexão disso tudo com a ESG, com os desafios de mercado que a gente tem, né? Então, eu particularmente tenho uma missão na CEPAC que é levar inovação com sustentabilidade ao mercado, né? Então, a inovação e a sustentabilidade que são criadas pelos nossos times, especialmente o nosso time técnico, o nosso time de desenvolvimento, e a cada dia a gente dá um passo a mais em direção a isso. Com relação a ESG, que você comentou, Roberto, a gente tem a CEPAC, por prática, já há muitos anos, tem muitos indicadores de ESG, mas até 4 anos atrás a gente não fazia essa divulgação. Somos uma empresa de capital fechado, então não havia um compromisso público para fazer esse tipo de divulgação, mas a gente está indo para o terceiro relatório já, né, com publicação, uma publicação aberta ao público, né? Mercado, então material, né? ao mercado. Vocês têm essa informação aberta diretamente no site? Exatamente, é publicado anualmente há 3 anos já, e isso é só o compilado de informações que a gente já de projetos que a gente já conduzia antes, né? Então, o grande desafio que a gente tem a cada inovação que a gente trazer um aspecto de sustentabilidade a mais, mostrar os compromissos e os desafios ESG que a gente tem ao nosso público e tentar fazer com que a gente consiga cada vez mais engajamento dos nossos clientes nesses nossos projetos, que acho que é uma responsabilidade muito grande de nós como empresa, né, também guiar o mercado nesse sentido. Total. Você sabe que até em relação à Provital, a gente tem já, como a CEPAC também, a gente tem aí por volta, eu acho que até um pouquinho mais, uns 6, 7 anos, que é um relatório de responsabilidade social corporativa, né, que a Provital tem, que é divulgado no nosso site todos os anos. E quando você traz embalagem, né, cada vez mais as embalagens têm um papel importante na sustentabilidade, a gente sabe disso. No nosso caso, em ativos é a mesma coisa. O que a gente mais gosta de mostrar para o nosso cliente, que é o nosso cliente comum, né, que é da onde vem a origem desse ingrediente, né? Porque às vezes a CEPAC, como a Provital, que são referências no mercado, como a gente já falou aqui, muitas vezes sofre com a concorrência, que não é uma concorrência correta, como a gente fala, no sentido de preço, porque você não consegue medir da onde vem essa sustentabilidade realmente. Sim. Mas eu acredito que tanto Provital como CEPAC, a gente está juntos aqui, até porque a gente tem esse bem comum dessa sustentabilidade real, verdadeira, né, Hernani? Você concorda com isso? Concordo, Roberto. Acho que você trouxe um ponto que é muito interessante, que é você ter uma estrutura séria que reinveste em inovação, reinveste em tecnologia, em pesquisa, é caro. Muito. Né? Ainda mais na situação econômica que a gente enfrenta no nosso país, que é muita instabilidade, né? Não tem euro alto, não tem dólar alto. Não, exato. Verdade, então, né? É claro, nada, né? Super tranquilo. Um mercado muito tranquilo. Então, de certa forma, assim, a gente, estando no Brasil, a gente está acostumado com essa montanha-russa, né? De ciclos econômicos, esse sobe e desce. Isso é algo que a gente está acostumado, mas não é saudável, né? Então, é muito difícil você sustentar uma estrutura que traga toda essa inovação e traga toda essa tecnologia de ponta para os clientes. Isso é um compromisso que a gente tem, e eu vejo muita similaridade com a estratégia da Provital também, e por isso que acho que a gente tem muito em comum, né, nessa ideia, nessas propostas de investimento e posicionamento. Acho que existe sim grandes oportunidades, né, mas nós como transformadores, que é o caso da CEPAC, né? Transformamos resinas em produto, em plástico, em plástico em embalagens. A gente tem essa missão de também conscientizar os nossos clientes, porque eu, como CEPAC, eu sou B2B, assim como você também é B2B, como Provital. Até onde a gente consegue chegar é o convencimento dos nossos clientes, mas é muito difícil a gente conseguir chegar no consumidor final. Verdade. Então, essa cadeia ela tem que ser completada, o ciclo tem que ser completado. Exato. Nós, como transformadores, mas antes de nós tem o fornecedor da resina, né? E depois de nós tem os nossos clientes, dos nossos clientes tem os consumidores. É uma questão de conscientização geral. Eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto para atingir os objetivos esperados. E o consumidor final hoje ele também tem um entendimento melhor, né? Até com o advento das mídias sociais, Instagram, TikTok, tem voz, né? Então hoje o consumidor é mais atento. Mas aqui vamos pegar uma carona nisso que você está falando dos clientes.
A Provital, a gente tem feito um trabalho muito forte com o nosso time de marketing, com o nosso time comercial, de pensar fora da caixa, né? Não de pensar somente como uma matéria-prima, pensar totalmente fora da bolha, como a gente fala, de uma questão de escutar realmente o que o nosso consumidor quer, nosso cliente quer, mas o consumidor final quer, né? A gente fala muito nisso, na recompra, né? De trazer esse consumidor de volta para isso. Então, por isso que a gente tem feito muitas ações, né? A gente criou esse escritório aqui, né? O Sea House, exatamente para mostrar que nós temos fora, não é só a matéria-prima, mas um serviço muito forte, né? Porque matéria-prima boa, várias empresas têm, embalagem muitas empresas têm, o que difere muito é o serviço e a qualidade que você vai empregar nisso. Como você enxerga, né, a CEPAC criando para o consumidor esses insights, Hernani, para ter realmente uma voz ativa desses consumidores que vocês atendem hoje, que são a indústria cosmética, uma indústria farmacêutica, enfim, como você enxerga? E a gente vem de uma escola, né, desculpa, só para finalizar, da minha parte, a gente vem de uma escola diferente, né, eu e você somos de uma turma que era a turma da pastinha, né, de visitar o cliente, né? Exatamente. E hoje mudou completamente. Como você enxerga tudo isso hoje, Hernani, por gentileza? Roberto, assim, eu acho que você começou bem a observação. O consumidor está muito mais consciente hoje, né? Ele tem acesso e tem voz. Então, e isso para nós é muito importante, né? Então, quando a gente implementou a área de marketing na CEPAC em 2020, a gente também pensou em como trazer a voz desse consumidor para o B2B, porque a gente não pode tapar os olhos e pensar que os nossos clientes, eles conhecem muito o mercado, muito mais do que a gente, mas a gente também não pode deixar de contribuir com o nosso ponto de vista, mesmo sendo uma etapa anterior da cadeia. Eu preciso, às vezes, pular para o ponto final de contato da minha embalagem com o consumidor para entender o que eles esperam, né? A gente conduziu uma pesquisa de mercado, né? A gente realizou alguns estudos já, e uma delas foi bem interessante, fizemos focus groups com consumidoras para entender a percepção delas sobre a embalagem. E o que te chamou mais atenção assim, numa desses focus groups que te surpreendeu numa pesquisa dessa? A consumidora, a mente dela é simples, né? Ela é simples, ela quer algo funcional, ela quer algo bonito, ela quer algo que ela possa utilizar com segurança e que faça o papel que tem que ser feito. No nosso caso, pesquisando especificamente a embalagem, né, a gente chega às conclusões de que o que a consumidora quer é algo simples, é funcional, com beleza, ela quer que entregue praticidade, versatilidade para o produto, segurança e tal. E tem um aspecto que me chamou a atenção, que ela espera a sofisticação de um produto. A indulgência que todo mundo fala. Que é a indulgência, e às vezes a gente tapa os olhos para a gente pensar muito em funcionalidade, esquece alguns aspectos que também fazem parte da escolha da consumidora. Então, a sofisticação também é esperada pela consumidora. E a gente viu, somos fabricantes de bisnaga plástica. E o que a gente testou foram diversas embalagens diferentes, né? Desde frasco, pote frasco com pump e bisnagas. E a bisnaga foi a preferida dessa consumidora. Ela enxerga como um produto mais sofisticado, né? Eu acho que a gente precisa dar ouvidos a isso para trazer, internalizar, entender, tá, mas por que hoje é sofisticado? Por que ela não enxerga isso nas outras embalagens, né? Então, isso foi um aprendizado muito interessante e eu acho que a gente precisa olhar cada vez mais para isso, né? Entender que a consumidora ela tem que ter voz nas decisões e nós, como parte da cadeia, ainda num processo muito inicial, trazendo isso, acho que é bem inovador, é bem disruptivo também para a nossa indústria, né? A gente está acostumado hoje, até então era uma venda muito técnica, né, e a gente passou a fornecer serviços adicionais. Então, esse tipo de conhecimento é um serviço adicional. Sim. Você comentou da Provital, e que isso eu acho bem bacana também, que tem a ver com a nossa cultura, né, como você falou, na indústria de fragrância, a gente presta muito serviço, né, de inovação, de tendências, análise de mercado. Essas coisas agregam valor para o nosso cliente. Total. Né? E isso traz uma percepção realmente de parceria. Eu acho que isso faz falta no mercado. De forma geral, a gente não tem que ter o compromisso de só fazer o melhor produto. A gente tem que ter o melhor produto e trazer a melhor informação possível com base no que nós conhecemos. Né? O cliente conhece os seus consumidores. Nós conhecemos os consumidores de todos os nossos clientes. Né? Essa é a nossa obrigação. Eu acho que isso traz muito aprendizado para nós. E a gente tem, eu acho que está muito em linha do que a gente fala aqui na Provital.
que é o tabu, né, dos ativos, das fórmulas, né? A Bisnaga, a gente tem um amigo em comum, que a gente não vai revelar a fonte aqui, que ele fala que o mundo vai terminar em Bisnaga, né, que é o grande futuro. E a gente enxerga realmente isso, porque a Bisnaga traz uma versatilidade incrível de decoração, etc. Mas os ativos também, para nossa sorte, né, como companhia, também caíram no gosto desse consumidor, né, Hernani? Porque antes, no passado, falava o shampoo de babosa, né? Tinha o shampoo de ovo, imagine na atual circunstância um shampoo de ovo, né? Enfim, e hoje os ativos o consumidor conhecem o ativo, né? Para que esse ativo volte, realmente traga o resultado, né? Acho que o consumidor, como você falou, a mulher e o homem buscam por muitos resultados ao mesmo tempo, mas às vezes está no mais simples, né? Entrega realmente aquele produto, a promessa que a gente faz, né? Só aproveitar aqui, Roberto, você falou um ponto que é bem interessante. Eu me lembro que o evento de inauguração aqui do novo espaço de vocês, né? A gente estava aqui com vários profissionais, fizemos a mesa redonda ali e tal, e tinha, eu não me lembro o nome dela, da Dermato, que estava aqui. A doutora Flávia Ravelli. Doutora Flávia. Inclusive, ela falou que não cuidava da minha careca. Eu lembro disso, eu lembro, por isso que eu não esqueci dela. Mas foi interessante porque uma das conversas que a gente teve durante aquele encontro ali, depois no Happy Hour, foi justamente isso, né? A consumidora, ela chega praticamente com um diagnóstico dela, que ela pesquisou, né? Agora ela tem a ajuda do ChatGPT, o ChatGPT já dá o diagnóstico e ela quer ter razão, né? Então, isso significa o seguinte, ela está muito bem informada, né? Muito. Não adianta que não se engana mais consumidor hoje em dia, né? Então, a consumidora ela vai muito bem preparada até mesmo para uma consulta médica. Você imagina para os produtos de cosmético que ela compra, né? Então, desde a embalagem, ativo, a promessa de funcionalidade do produto. Acho que a gente tem que estar muito atento e respeitar isso. E esse público, inclusive, né, Hernani, que é um outro tema aqui que eu já vou puxar, esse consumidor está olhando até a rastreabilidade. Total. Né? Da onde vem essa matéria-prima, né? A gente, quanto Provital aqui, a gente tem, né, isso já está bastante no nosso DNA, ou como se fala em espanhol, no nosso ADN. Que é pegada de carbono, a questão de upcycling da matéria-prima. A gente lançou recentemente, agora até na Incosmetics, para você ter uma ideia, uma nova, não nessa Incosmetics já, mas na Incosmetics do ano passado, que é a tecnologia Triple Biome, né, que a gente trabalha com os endófitos, ou seja, trabalhar não só com a planta, mas através do resíduo daquela planta, desenvolver ela micro-organismos ou determinadas cepas da planta que a gente consiga ter cada vez mais reprodutibilidade e usar menos material da natureza, né, para manter esse material mais tempo na natureza. E a gente sabe que isso é um desafio, né, pegada de carbono, upcycling, tudo isso. O que você enxerga como desafio numa empresa como a característica da CEPAC? Né? O que você enxerga? Quais são esses desafios dessa cadeia circular, rastreável? Quais as medidas que vocês têm? Qual que é a preocupação quanto empresa, Hernani, que vocês têm, por favor? Olha, tem um grande desafio, assim, o plástico, ele é um material estigmatizado, né, na indústria, em vários mercados, né? Então, de algumas décadas para cá, se passou a dar muito foco sobre o impacto que o plástico tem sobre o meio ambiente. Então, a gente tem um papel muito importante aí. Eu enxergo de uma determinada maneira, eu enxergo um pouco diferente. Eu acho que o plástico em si não é o vilão. O vilão é quem dá a destinação errada para o plástico após a utilização, né? O plástico, ele tem uma cadeia de reciclabilidade muito boa, né? Eu digo, a facilidade de se reaproveitar um plástico pós-uso, pós-consumo, ela é muito boa, é muito viável. Sabemos que tem um custo, a gente sabe que o Brasil é um país continental muito grande e a logística reversa, né? As dimensões territoriais são muito grandes e às vezes dificultam a logística reversa, mas o mundo ideal qual é, né? Então, educação, acho que inicia desde a escola, acho que a gente teria que ter um investimento maior na educação ambiental das nossas crianças, para que elas entendam a importância de você dar a destinação correta, e não só plástico, né? Todo o material que pode ser reciclado de alguma maneira, a gente precisaria iniciar essa conscientização, estudantes, né, indústria e consumidor. Então, existe um papel que nós fazemos a nossa parte de maneira muito dedicada. Para você ter uma ideia, a CEPAC possui uma certificação da Zero Waste International. Isso significa que a gente manda menos de 10%, hoje, se eu não me engano, está menos de 9% já, dos nossos resíduos para aterro sanitário.
Então, a gente manda muito pouca coisa para aterro sanitário hoje e cada vez menos a gente quer mandar, temos essa certificação para isso. Nós somos multiplicadores também dessa certificação, então a gente aplicou a metodologia lixo zero numa escola em São José, então é a primeira escola lixo zero do Brasil, né? Então o laboratório lixo zero que a gente criou nessa escola em São José e em Santa Catarina, e isso nos dá muito orgulho, porque é ali que a gente sabe que a gente vai começar a transformação de mindset, né? Além disso, Roberto, tem os desafios, né, do plástico, eles vão muito além. Então, nós temos metas para redução do uso do plástico também. Então, eu estou até trazendo aqui para vocês algumas inovações que a gente está expondo na FCE desse ano. Vamos aproveitar e fazer um jabá da CEPAC aqui também, né? Porque depois você manda umas embalagens para nós, né? Exatamente, manda embalagem. Vou mandar vazia, mas se for vazia, tudo bem, já ajuda, né? Depois a gente abastece ela. Aí eu mando vazia, você manda cheia de volta. Fechado. Então, aqui a gente tem uma das novidades que a gente vai trazer na FCE desse ano é a tampa Slim, né? Então, é a primeira tampa Slim de fabricante próprio aqui do Brasil, de fabricante de bisnaga, que nós estamos lançando. Nós temos 2 diâmetros, né? O diâmetro 50 milímetros e o diâmetro 35, só para você ter uma ideia de comparação da diferença de quantidade de plástico, né? Então, aqui nós temos uma tampa normal, uma tampa convencional, né? Uma tampa tradicional e uma tampa Slim. Além disso, né, além da tampa, nós estamos trazendo também uma redução de espessura de parede. Então, nós temos projetos para ter tampa monomaterial. Então, a tampa hoje, normalmente, ela é de polipropileno. A gente vai fazer tampas de polietileno, que é o mesmo material da bisnaga. Isso viabiliza a reciclabilidade, então você não precisa separar a tampa do tubo para poder fazer a reciclagem. Então, assim, é uma série de compromissos. Daria para ficar num podcast inteiro só de falar os compromissos ambientais que a gente tem e que fazem a diferença. Faz muita diferença. Isso é parte do nosso DNA. Até só para completar, Roberto, o último vontade. Ponto que eu acho bacana trazer para vocês a gente tem é mandatório na CEPAC que toda inovação que a gente traga, novo desenvolvimento que o time do André, que é o nosso diretor técnico, traz para o mercado, ele traz algum aspecto de sustentabilidade, né? Um passo a mais de sustentabilidade. Tampa monomaterial é uma delas, a tampa Slim é outra, a bisnaga, a parede da bisnaga com menos resina, com menos plástico também é outro compromisso. E nós temos uma tecnologia de produção de bisnaga chamada Flex, que a gente consegue usar o efeito metalizado sem o uso de grandes quantidades de alumínio, como é o caso da bisnaga laminada com alumínio. Perfeito. No efeito metalizado, eu acabei esquecendo de trazer uma amostra aqui, mas no efeito metalizado, você tem o mesmo efeito, o mesmo aspecto visual, que tem uma bisnaga laminada com alumínio, só que 300 vezes menos alumínio e que entra na cadeia de reciclabilidade do polietileno, né, com certificação pelo CETEA e tudo. Então, a gente leva muito a sério esse aspecto, né? Então, é o foco do desenvolvimento. E embalagem é um tema bastante discutido sobre sustentabilidade, né? Sobre pegada de carbono, upcycling. E é engraçado isso que você está falando. A gente fez o ano passado uma viagem e fomos para o outro lado do mundo, fizemos Japão e Coreia, até acho que comentei com você. Falou. E a gente estava numa loja na Coreia, não vou falar o nome da marca, mas uma embalagem espetacular, com 3 vias, parecia um Robocop a embalagem, espetacular. E eu perguntei para a vendedora, falei, mas uma embalagem dessa, que é caríssima, como a consumidora aqui na Coreia cuida disso, né? Ela falou, olha, Roberto, nossa reciclagem na Coreia é mais de 45%. Ou seja, número estratosférico, lógico, nós estamos falando num país que tem X milhões versus o Brasil com tamanho continental. E a mesma coisa que a gente faz muito na Provital, nessa questão de rastreabilidade, né? A gente tem um projeto Biodevat, que é um projeto que a Provital é um dos principais patrocinadores e sponsors, que é mostrar para esse consumidor, a gente leva inclusive muitos clientes para mostrar, olha, a matéria-prima vem daqui, entendeu? Vocês podem ver que ela não tem nenhum resíduo que possa afetar na produção dela. Nossas matérias-primas hoje chegam a índices 99,7%, 99,8% de origem natural. Então, melhorando toda essa questão de rastreabilidade, essa questão natural. E às vezes a gente paga esse preço, né, Hernani? Igual você, esse desenvolvimento igual da tampa que você comentou, o desenvolvimento de uma matéria-prima nossa, isso tem um custo, né? Exato. E muitas vezes no nosso mercado a gente tem esse impacto, mas para nossa sorte, né? Tanto da Provital como da CEPAC, o consumidor hoje, os nossos clientes hoje, eles estão muito mais
muito mais, não digo adaptados, mas hoje eles entendem muito mais dessa necessidade e eles pedem essas necessidades. A gente vê que, eu acredito que para a CEPAC também, mas no caso de Provital a gente recebe demanda de muita documentação para comprovar toda essa origem, toda essa sustentabilidade. Vocês acreditam que deve ser o mesmo caminho também, né, Hernani? Sim, na verdade, assim, o nível de complexidade que o negócio da Provital tem é, obviamente, muito maior pelo número de matérias-primas que vocês trabalham, né? Nós temos uma matéria-prima que é a resina, porém com diversas origens diferentes, com diversos formatos diferentes. Então, nós temos o PE petroquímico, né? Temos o PE verde, que é de origem de cana-de-açúcar, tá? Então, é um polietileno que a gente comercializa com muitos dos nossos clientes hoje. Ele é 100% de origem vegetal. E tem o PCR também, que é uma resina pós-consumo. Cada vez mais existe uma expectativa da consumidora de entender que, olha, o que você está colocando aqui, o que tem nessa embalagem, né? Então, tem clientes que estão entendendo essa mensagem, já estão passando isso adiante, mas aí a gente volta na questão econômica. Infelizmente, no Brasil, a resina verde ainda é muito mais cara do que a resina petroquímica, né? E o PCR, por todo o processo de retrabalho, por todo o processo que ele passa de recuperação da resina, ele também ainda é caro. Eu acho que a gente precisa batalhar bastante ainda para que isso se torne algo mais demandado. Então, conforme a consumidora demandar mais estrutura você tem, mais opções de fornecedores você desenvolve, mais você facilita a coleta, as pessoas se conscientizam. Acho que todo mundo tem que fazer parte desse processo, né? Mas existe sim uma expectativa e eu acho que a gente está indo para um caminho interessante, né? Então, as qualidades de resinas diferentes que a gente tem, cada uma delas tem uma finalidade, então a gente consegue trabalhar com um range bem interessante de propostas e com o maior nível possível de sustentabilidade, dependendo de quanto o cliente está disposto a investir também. E tem esse ponto, né, como você falou muito bem, o consumidor final também entrando nessa cadeia, né, a gente às vezes recebe perguntas do consumidor final e a gente atende diversos influencers também, né? A gente até você conheceu um que a gente tem muita amizade recentemente e sabe falar sobre a matéria-prima, sabe falar sobre a embalagem. Então, eu acho que quanto mais essa demanda tiver vindo do consumidor final, obriga que as empresas fabricantes do cosmético, que são nossos clientes, também subam essa régua. Eu falo o seguinte aqui na Provital, Hernani, quanto mais a régua mais alta, para nós é alegria, porque a gente tem que atender. Porque hoje, por exemplo, a gente esteve na Incosmetics agora recentemente em Amsterdã, todo mundo fala de natural. Né? Todo mundo fala de ingredientes naturais. Né? É natural, eu tenho rastreabilidade, mas a Provital fala isso já há mais de 25, 30 anos. Muito tempo. Então, assim como a CEPAC também é referência nisso. Então, a gente, cada vez mais a gente está trabalhando nesse mote de mostrar para esse cliente as nossas diferenças. E tem um tema hoje, né, Hernani? Não hoje, mas esse ano que a gente está falando, que é na celebração dos nossos 15 anos, nós vamos ter uma festa que com certeza você, a Ju, que está aqui atrás dos bastidores, vai estar com a gente. E a gente tem falado muito sobre proximidade, né? Diferente de você ter um relacionamento com o cliente, né? Que a gente enxerga muito diferente. Relacionamento é bem diferente de proximidade. Proximidade, a gente enxerga que você tem maior percepção da necessidade desse cliente, você erra menos e esse cliente também tem mais possibilidade de ter êxito no desenvolvimento que ele está criando para a linha de produto deles, por exemplo, né? Se você fosse pensar numa palavra, né, assim, que definisse o futuro da beleza na CEPAC, que palavra que passa na tua cabeça? O que você imagina para o futuro da beleza na CEPAC? Olha, uma palavra, duas, três? Não, uma palavra, eu tenho uma palavra. Para mim é consciência. Acho que consciência, ela impacta a todos, né? E ela traduz muito o momento que a gente está vivendo. Nós, como cidadãos, acho que temos muito mais consciência do que a gente tem direito e dever, né? Eu acho que a gente precisa realmente aprimorar cada vez mais isso e demandar das autoridades, das marcas, das empresas, o que é correto, né? Eu acho que a beleza, ela passa muito por esse caminho também. Porque a beleza, no passado, ela já foi algo que você queria buscar a beleza a qualquer custo. Inclusive a custo do meio ambiente, né? Que foi muito impactante por muitos anos. Eu acho que essa consciência, ela é muito benéfica em todos os sentidos,
nós, como empresas, temos que ter consciência também de que esse consumidor, essa consumidora mudou e vai mudar cada vez mais. E principalmente, só pegando um gancho aqui, mudou muito depois da pandemia ainda. Mudou ainda muito, mais, né, Hernani? Muito. Então ela tem muito mais autonomia para tomada de decisão, né? Ela tem muito mais segurança na escolha de um produto, ela tem muito mais clareza na escolha de fornecedores. E eu penso que cada vez mais, hoje talvez ela enxerga o produto como ele é e ela quer entender a origem, mas talvez com o futuro, com o tempo e com a evolução das inteligências artificiais, ela vai ter cada vez mais acesso a tudo que compõe aquele produto desde o momento zero, né? A gente lembra aí várias situações polêmicas, até do nosso próprio mercado, né? Em colheitas de ingredientes naturais indevidos na década de 80, 70 ali, até alguns óleos de origem animal que não existe mais, enfim. Eu acho que isso tudo evoluiu tanto e vai continuar evoluindo que a gente precisa estar atento a isso, né? Ter as respostas, assumir posições. E uma coisa que eu acho muito interessante, e eu acho que a Provital tem isso muito também, assim como a CEPAC, a gente não tem medo de desafio. Desafio é o que nos move, Exatamente. na verdade. É um frio no estômago bom, né? Quando você se sente desafiado, você fala, opa, agora é a hora de a gente mostrar para que veio, né? Exato. Então, todo esse investimento em tecnologia, inovação, e não é à toa. Hoje a gente, para você ter uma ideia, a gente ouviu isso de um grande cliente que fez uma visita à nossa fábrica um mês atrás, né? Um cliente internacional. Nos tornamos referência em sustentabilidade para esse cliente. E eles conhecem fábricas mundialmente. Era um diretor global de um grande cliente, fez uma visita para a gente e nos posicionou como uma referência, um benchmark em sustentabilidade, iniciativa de sustentabilidade. Isso é um baita orgulho para a gente, sabe, Muito Roberto? legal, parabéns. E legal. de novo, essa coisa, plástico, existe realmente um mito em cima do plástico, que não é só um mito, existe uma realidade, uma grande preocupação, mas o plástico ainda não tem um substituto. Essa que é a grande verdade. Então não adianta eu sair fazendo passeata, gritar que o plástico não... Se retirarmos todo o plástico do planeta, nós não sobrevivemos, né? Então, medicamentos estão em plástico, né? Carros dependem do plástico, a indústria no geral depende do plástico, embalagem de produto, o produto cosmético, você sabe melhor do que eu, contém muita água, né? Se você faz um plástico que tenha alguma dissolução com o meio ambiente, se você posso jogar esse plástico na terra, alguma interferência, não vai funcionar, porque a nossa base, o produto cosmético, ele tem água, ele vai interagir com aquela parede e ele vai deteriorar a parede antes da hora, né? Então não se tem um substituto para o plástico. O que se tem hoje é destinação correta. Essa é a grande obrigação. Por isso que a palavra que você comentou, consciência, ela cai aqui como uma luva, né? Em todos os sentidos. E eu acho que essa consciência ela está muito ligada à proximidade também, com que esse cliente nosso, que é o comum, né? Que é um cliente que muitas vezes se tornou amigo, né? Até pela proximidade, ele entenda os diferenciais, né? Que uma embalagem tem, que um ingrediente ativo tem, que a gente investe tanto dinheiro no ingrediente, né? Tem um investimento pesado para ter uma tecnologia de ponta, para ter rastreabilidade. Então a gente acaba tendo essa definição hoje como proximidade, e esse ano a gente quer muito com isso. Esse papo de CEO a gente criou, Hernani, para trazer profissionais do seu calibre, para contribuir, para trazer informações de uma forma diferenciada, para que também a gente saia realmente da caixa, né? Sim. Então, mostrar realmente que nós, como empresa, como fornecedores, a gente pode contribuir cada vez mais com o consumidor final, não só com o nosso cliente. Sim. Então é isso, Hernani, queria passar para agradecer mais uma vez. Passar não, porque já estamos aqui, né? Já estamos aqui, mas eu queria agradecer mais uma vez a tua presença, a tua amizade, Roberto, de muitos anos. Muito bom. Sucesso, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Por isso, muito obrigado. Obrigado. E para você, nosso cliente e nossos amigos, muito obrigado. O episódio número 2 de Papo de CEO logo está no ar. Obrigado, gente. Fui. Tchau.